Olá, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui a minha convidada de hoje, um rápido recadinho, na verdade é um convite para você ir lá curtir o nosso podcast, de preferência com 5 estrelas no Spotify. É bem simples, tem um ícone bem abaixo ali da capa de abertura, né, com a descrição do podcast bem abaixo. E assim você vai lá, avalie, e assim você ajuda a ranquear melhor o 45 na plataforma do Spotify e, consequentemente, chegar para muito mais gente. Aproveita também, faça lá a sua inscrição, afinal, toda semana, se você fizer a inscrição, você é notificado. Afinal, toda sexta-feira, toda semana, tem um papo novo com pessoas muito interessantes aqui no podcast. Tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito legal e de muito aprendizado. Olha só, a minha convidada de hoje é uma apaixonada por Eneagrama, um sistema poderoso de autoconhecimento que nos ajuda a entender a nossa personalidade, apresentando pontos fortes, crenças e oportunidades de melhoria. Certa de que é buscando primeiro a transformação em si, que se pode ajudar melhor o outro. Essa minha convidada vem percorrendo aí uma profunda jornada de autoconhecimento, o que a levou a fazer uma transição de carreira da área de comunicação corporativa para os estudos da inteligência emocional. Ela se mudou para o Canadá há alguns anos e hoje é uma counselor, uma profissional que trabalha com desenvolvimento humano, cuja formação tem um forte componente acadêmico também. Afinal, trabalha com a mente humana e todas as suas emoções. Eu estou falando da Caroline de Moraes, que também é professora de pós-graduação em neurociência, psicologia positiva e mindfulness pela PUC do Paraná e atende pessoas também que vivem em diversos lugares do mundo. Eu diria que ela é uma cidadã do mundo também e está sempre buscando autoconhecimento. Tudo bem, Caroline? Poxa, que alegria recebê-la aqui no 45, querido, diretamente do Canadá, não sei que cidade que você fala, mas enfim, tudo bem, querida? Oi, Patrick, tudo bem? Muito obrigada. Olá a todos os ouvintes também. Estou muito feliz com essa oportunidade. Eu estou em Vancouver. Que legal, que legal. Caroline, bom, deixa eu falar como é que você chega aqui no podcast, né? Foi uma indicação de uma ouvinte, eu não conhecia o teu trabalho, e mergulhei, claro, aí nas suas páginas, nas suas redes sociais, algumas entrevistas que você concedeu lá no YouTube, você tem um canal no YouTube também, e eu achei muito interessante, né, a tua história de vida, né, o seu processo de transformação e a forma como você ajuda muitas pessoas hoje, né? A gente estava falando um pouco antes de gravar aqui, né, que você dá um zoom, né, você amplia bem essa busca por conhecimento. Eu vi que você estuda um pouco o Groff também, respiração holotrópica, né? Esses estados alterados de consciência. Enfim, você está sempre buscando. Eu queria que você contasse um pouco a tua história, como é que você foi parar no Canadá também, né? Como é que foi essa transição, para aí sim a gente falar um pouco de Eneagrama, que eu sei que é um assunto que você super domina, é uma grande paixão da sua vida, e falar principalmente sobre desenvolvimento humano, que eu sei que também é a sua grande paixão. Vai lá que acho que eu já estou falando demais. Tá certo, Patrick. Olha, eu sou uma buscadora mesmo, né? Minha jornada de vida é essa, é uma busca. Acho que ela nunca vai comigo até o fim, assim. Mas eu comecei nesse processo, deve ter uns 15 anos, mais ou menos. Quando eu me interessei por filosofia, eu era comunicadora, jornalista, né? Trabalhava como gerente de uma grande empresa na área de relações públicas, mas em paralelo, como hobby, eu gostava dessa coisa de espiritualidade, filosofia, autoconhecimento e comecei, há cerca de 15 anos atrás, a fazer uma série de exercícios de respiração, meditação, desenvolvimento, da mente como um todo, né. E esses exercícios todos juntos com estresse emocional, essa é a parte, Patrick, eu vou te contar pela primeira vez uma coisa Opa, já que tem você coisa não vai nova encon então já tem que coisa nova você aí. não vai encontrar em nenhum outro lugar da internet, porque é a primeira vez que eu vou falar dessa história Uau. e depois eu vou te explicar por quê também. Mas eu
nesse processo, né, de busca de significado, de propósito de vida, fazendo todos esses exercícios de meditação, de respiração e tudo mais, no meio do caminho eu tive um estresse emocional muito grande, eu passei por um sofrimento emocional. Juntou tudo isso e eu entrei numa crise de transformação muito profunda, uma crise psicoespiritual, que eu fiquei em estado não ordinário de consciência por um longo período, tendo Uau! diferentes experiências, né, que naquela época eu desconhecia completamente, eu era uma pessoa que estava iniciando na jornada, e também não tinha coragem de pedir ajuda para as coisas que eu experimentava, tá? Porque eu tinha ainda lá atrás um estigma de que eu pudesse, dentro daquele tipo de experiência, estar enlouquecendo, né? Tá perdendo a minha saúde mental. E muitas pessoas que passam por isso não pedem ajuda por conta dessa questão. Que experiências que eu estou falando? Experiências fora do corpo, experiências de você ter visão da sua linha futura, você ter experiências de conexão com a emoção das pessoas, isso de uma forma muito forte. Uma série de outras experiências que hoje você vai olhar, elas estão no campo ali da parapsicologia, alguma coisa nesse sentido. E foi exatamente no meio dessa crise, a minha inabilidade de pedir ajuda, que eu encontrei um professor de enneagrama, surgiu na minha vida um professor de enneagrama. Quando eu digo que eu amo o enneagrama, porque o enneagrama foi um caminho que ajudou a me aterrar no momento que eu estava muito fora, né? Ele me trouxe para trabalhar o ego no momento que eu estava muito fora. E foi exatamente no meio dessa crise, com a entrada do enneagrama, foi uma crise de transformação acelerada de consciência que durou 3 anos. Ela teve ápices mais fortes, então, os primeiros 8 meses foram muito intensos, depois melhorou alguns meses e depois intensificou de novo. E eu não sabia uma série de coisas que eu sei hoje que me mantinham nesses estados alterados de consciência, né? Você Não não ordinários de voltava, consciência. Carolina? Você Eu ficava não, nesses estados por meses 200, hã. exato, por 200 dias, mais ou menos, 256 dias, para ser mais exata, eu não voltei. Uau! Eu fiquei em estado não Olha ordinário só, de consciência. tô arrepiado É, aqui, porque, cara, nossa, cara, imagino. é muito mesmo. Aí eu vou chegar no growth daqui a pouco, tá? Mas, Vambora. então foram esses, sozinha, assim, eu conversava com algumas pessoas as pessoas, meus amigos sabiam, olha, hoje eu saí do corpo, eu desdobrei, eu saí, eu tô te dizendo o que que aconteceu, foi isso. Então eu ia contando para as pessoas algumas experiências, mas eu própria não conseguia integrar nem entender as experiências, né? Isso eu levei muitos anos para integrar, para entender, porque o que eu não consegui pedir de ajuda depois, toda a minha jornada na sequência foi com ajuda, foi atrás de psicólogo, psiquiatra, radiestesista, hipnoterapeuta, é, counselors no Brasil, no Canadá, para entender e integrar a minha história depois desses 3 anos, foi um longo período, né? Mas lá atrás, uma das coisas que, por sorte, aconteceu, eu continuava funcionando, tá? Eu continuei por um período conseguindo trabalhar, eu continuei me relacionando com as pessoas, só que é claro, depois que você passa por um despertar tão avassalador, uma abertura psíquica tão abrupta, né, como eu Imagino, passei, as minhas crenças todas mudaram, minha perfeito. visão de mundo mudou completamente, sentido de vida, busca de propósito, e aí não ficou pedra sobre pedra mais na minha vida. Cara, eu imagino. Aí acabou tudo, eu acabei com a minha carreira, mudei completamente de carreira, eu estava no auge, eu era gerente, como eu falei, de uma multinacional, e eu falei, eu não quero mais essa carreira para mim, porque eu não estou vendo mais significado nela. Então eu fui para um lugar que a gente chama um lugar meio difícil mesmo. Desse lugar, eu também acabei me divorciando, eu mudei de cidade, e é só no final dessa crise, né, que é quando eu ajudo o Gustavo Arns a fundar o Congresso de Felicidade e me mudo para o Canadá, que eu estabilizei, que foi em 2016. Mas todo o processo anterior dessa mudança de carreira, ele foi muito complicado, porque eu realmente, eu te digo que eu morri e eu nasci de novo, porque eu deixei de ser jornalista e eu virei terapeuta. Então, uma pessoa que nunca tinha pisado num consultório de um psicólogo, até há 10 anos atrás, eu nunca tinha feito uma sessão de terapia, eu não imaginava que um dia eu ia virar
uma especialista em eneagrama, que eu ia ajudar pessoas com tratamento de traumas, depressão, ansiedade, isso não passava pela minha cabeça. Isso foi um chamado que aconteceu depois da crise, né? E foi assim que eu conheci o eneagrama, porque ele entrou nesse mesmo momento. Eu comecei como aluna, estudei com diferentes professores no Brasil, estudei com professores fora do Brasil, até que chegou uma hora que eu falei assim, peraí, eu amo o eneagrama. Por que eu amo tanto? Porque ele me ajudava a conectar a espiritualidade, a essência com o ego. Porque eu já tinha muito o lado espiritual desenvolvido e não tinha um ego desenvolvido. Eu usava estratégias infantis ainda para lidar, né, com a realidade. Então, o eneagrama, ele me ajudou nesse tipo de conexão. Até que eu virei e falei, bom, eu comecei a amar tanto que eu comecei a dar curso de eneagrama voluntariamente, dar treinamento voluntariamente, só para ajudar as pessoas, né? E fazer o atendimento 1 a 1 também voluntariamente. Até que um dia eu falei, será que isso pode ser uma profissão? Né? Será que... Então, eu comecei a ajudar pessoas pelo eneagrama antes ainda de ter formação como counselor, né, como terapeuta, e de ter formação como coach. Foi assim que a minha carreira de desenvolvimento humano começou. Por isso que eu sou tão apaixonada. Hoje, o eneagrama, ele é um dos métodos que eu Sim. uso dentro do É counseling, algo né? maior, né? Você integra muito mais Isso. coisa. Exatamente, exatamente. Essa aí é a introdução, sabe, Patrick? Que eu nunca contei Uau! para ninguém, porque eu não tinha como contar, mesmo que eu não tinha vocabulário e entendimento, mas É. a partir do momento que eu comecei a estudar o Grof, né, o Stanislav Grof, que explica exatamente esse tipo de crise que eu tive, É que eu emergência me... espiritual, não é? Ele trata como Exatamente. uma emergência espiritual. Explica um pouco isso, assim, porque eu acho que muita Uhum. gente talvez nem saiba e atravessa períodos como esse que você acabou de relatar, porque uma coisa que eu gosto muito e falo muito aqui no podcast, quando a gente olha em perspectiva, né? Quando a gente olha o que a gente atravessou e é esse exercício que você está fazendo aqui também, né? Ao lembrar, a gente entende algumas coisas, né? Como é que é, o que é essa emergência espiritual? Que eu acho que eu fui muito feliz, então, na abertura, que eu disse que primeiro você integra em você para depois ensinar os outros, né? Porque a gente vive uma era de muito assim, você faz um curso ali de fim de semana, você acha que você já pode explicar uma espiritualidade. É um processo doloroso, é um processo difícil, e acho que o que você viveu e aonde você foi, né? Onde você acessou, é muito forte, né? Então fala um pouquinho dessa emergência espiritual dentro do teu próprio processo, acho que é legal. Muito obrigada. Você realmente trouxe as palavras ali no início que eu falei, não, ele trouxe essas palavras, é isso aí que eu vou falar. Emergência espiritual, então, o que que acontece? Como eu passei muito tempo tentando entender o que tinha acontecido comigo, eu tenho tudo que eu passei, toda a crise, eu escrevi. A única coisa que eu conseguia fazer era escrever. Tanto que agora eu estou nesse processo de escrever o livro que vou Uau, que lançar em demais! breve, vou te contar depois, contando da crise. Mas eu escrevi ele todo em diários e os meus sonhos também. Eu tinha sonhos premonitórios, vívidos, sonhos lúcidos, e todos eles estão escritos também, e agora isso está entrando aí no Maravilha. livro. Só que a grande questão é que eu pesquisava, 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 eu conversava com diferentes profissionais. Olha, eu me filiei a diferentes grupos espirituais, sempre tentando entender o que foi que eu passei. E quando eu digo assim, vários profissionais, é todo mundo. É psicólogo, é psiquiatra, é psicólogo transpessoal, é, é todos os tipos de profissionais mesmo. E cada um trouxe muito. Eu aprendi muito com todos eles. Mas quando foi em 2021, na pandemia também, duas profissionais de psicologia transpessoal de Curitiba, que estão me ajudando, todo mundo tentando me ajudar a entender a história. Elas falaram assim, Caroline, eu acho que o que você teve se chama emergência espiritual e você tem que procurar o trabalho do Grof, que eu não conheci até 2021, ou seja, 8 anos depois que eu fui Uau! conhecer o trabalho do Grof. Quando eu peguei o livro dele para ler, Emergência Espiritual, era tanto alívio que só faltou chorar, assim, de Maravilha. tanto alívio. Como é que alguém, um psiquiatra, que tem mais de 60 anos de experiência em estados não ordinários de consciência, conseguiu categorizar e explicar o que eu estava passando, e outros exemplos de outras pessoas também trouxeram aquilo ali. Foi aí que eu me encorajei a começar a escrever minha própria história,
né? Então, se você perguntar o que eu sei de emergência espiritual, hoje eu sou aluna do Groff Legacy Training Canadá, estou aprendendo com eles muitas coisas ainda, né? Mas o que eu posso te dizer é, essas crises, elas têm gatilhos, tá? E o gatilho, ele pode ser, por exemplo, meditação. Pessoas que meditam, que têm uma ânsia muito grande por espiritualidade, que estão lutando com alguma coisa em diferentes ambientes. A meditação pode ser um gatilho, mas o trauma pode ser um gatilho. O momento do parto pode ser um gatilho. Um acidente, sabe as experiências de quase morte? Elas são experiências hoje muito estudadas, que são chamadas também de crises espirituais. Só que essas crises, elas têm componentes. Que são esses componentes? Um componente que pode ser uma crise espiritual pura, onde você vai ter sonhos arquetípicos, simbólicos, místicos, são experiências mais transcendentais, mas também podem ter aspectos psicológicos muito difíceis da pessoa ir mesmo para aquele lugar de noite escura da alma e ficar um bom tempo em depressão, ter algum tipo de surto psicótico, achar que é bipolar, tem várias coisas que se confundem aí. E aí os estudos estão mostrando que os estudos do Groff, né, principalmente, que é o que eu estudo, né, estão mostrando que tanto esse tipo de questão de saúde mental podem ter componentes mesmo místicos e espirituais, tá? Não necessariamente, as pessoas usam, tem um estigma do louco, o estigma, tem vários estigmas, né? Assim como as experiências de emergência espirituais podem ter também elementos de psicose, como elementos obsessivos, esse tipo de coisa. A grande questão, que é o que é a luta desses profissionais de psicologia transpessoal, de outros autores também, não só o Groff, é para que os profissionais da atualidade, especialmente psicólogos e psiquiatras, não desconsiderem o lado espiritual das pessoas. Uau. Uma das primeiras perguntas, quando você vai no psiquiatra, que o psiquiatra também deveria te fazer é: você tem alguma religião, alguma espiritualidade? Você tem algum tipo de prática que você tem feito? Você anda praticando respiração holotrópica? Porque respiração holotrópica pode também levar a pessoa. Então, tem várias coisas que aí depende do indivíduo, do momento do indivíduo e do que está acontecendo para gerar esse gatilho. E esses gatilhos para esse tipo de crise podem ser espontâneos ou induzidos, tá? Meu caso foi espontâneo mais ou menos porque eu praticava muita meditação e respiração, como eu te falei. Eu já fazia outros tipos de exercícios e entrei em sofrimento emocional, foi um combo. Então, esse tipo de coisa, mas foi espontâneo depois que todas as coisas foram acontecendo, o desenrolar daquilo para mim, que foi muito longo. Mas tem também outros tipos de crise que podem ser induzidas por experiências psicodélicas, por exemplo, também pode induzir esse tipo de Imagino. crise. Então, a emergência espiritual é quando você vai entrar numa crise profunda de transformação, tá? E de expansão acelerada. E aí, essa transformação é aquilo que eu te falei. Eu te digo, tá? Eu deixei uma existência e nasci em outra. Não é apenas quando você olha assim, a carreira, o servir, o querer ajudar as pessoas, mas também tem mudanças na própria personalidade da pessoa. Imagino. O olhar muda completamente, né? Tudo muda completamente. A visão de mundo, as questões da sincronicidade, nada é por acaso, tudo tem um sentido, você não está sozinho. É, você faz parte de uma coisa muito maior. Eu e você somos realmente iguais. A consciência é a base do ser. Eu não vou te dizer que eu não sei se eu aprendi isso em livro ou se eu aprendi durante as experiências, conforme eu ia acessando aquelas coisas. A minha sorte é que todos os momentos da minha crise, do início ao fim, eu tive momentos de pensar assim, cara, será que a minha sanidade mental está comprometida? Eu cheguei a me perguntar, será que eu estou fantasiando? Será que a evitar a dor, né, está me gerando tudo isso? Ou será que tem algo de espiritual aqui acontecendo? E eu acreditei muito mais que tinha algo espiritual acontecendo do que eu estava perdendo a minha sanidade mental. Então, eu acreditava mesmo que eu estava acessando outras dimensões de consciência, eu acreditava mesmo que eu estava acessando uma consciência superior, eu sentia isso. Então, nenhum profissional poderia me dizer, não, 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 isso não é verdade, porque eu dizer isso é verdade.
Isso é verdade. Estou baseada aqui na minha história, na minha experiência, isso está acontecendo comigo. Só que eu consegui também me manter no mundo. Só que muitas pessoas em crise de emergência espiritual, na emergência espiritual, elas não conseguem, elas entram num É lugar de isso. muita dor. É isso que eu ia estender um pouco nessa próxima pergunta. E fiquei imaginando aqui quando você trouxe, porque você falou, né, que você teve ajuda, você foi buscar, mas parece que você tinha algo assentado em você que te trazia essa consciência de que, olha, é espiritual, estou acessando. Você tinha aquela coisa lá dentro, aquela verdade intrínseca, né? Eu acho, né? Aquilo que a gente carrega como verdade, que te assegurava, mas eu acho que muita gente talvez não tenha a mesma sorte, não sei se eu vou dizer sorte, porque também, enfim, é algo um pouco mais amplo, mas fala um pouco sobre isso também, que eu acho que nesses tempos de tantas doenças emocionais que a gente está vivendo agora, e você citou há pouco pandemia, né? Pós-pandemia, isso desencadeou um processo que, olha, talvez a gente ainda não tenha real noção do que a gente está vivendo, né, em vários lugares, em várias situações, enfim. Continua um pouquinho, porque tá maravilhoso assim, a tua É explicação. isso mesmo, Patrick. Essa crise, ela pode levar alguém ao suicídio, tá? No livro, no livro In Case of Spirit Emergency, não tem em português ainda, mas ela é uma autora, Catherine Lucas, da Inglaterra, que ela é uma das fundadoras do Centro de Ajuda a Pessoas que estão passando por crise espiritual, tá? Nesse livro ela narra, ela traz alguns casos, alguns cases de pessoas que passaram por emergência espiritual. E ela traz um caso, infelizmente, que foi muito mal sucedido nesse caso, que levou a pessoa a tirar a própria vida. Então, a gente está falando de uma coisa que é realmente muito séria. Porque as pessoas sem suporte de profissionais especializados mesmo, elas podem se perder, porque lembra que eu comentei que eu estava tendo uma série de sonhos arquetípicos? Eu tinha sonhos arquetípicos, eu comecei a estudar Jung por causa disso, né? Como, por exemplo, que eu estava voando num cavalo alado. Se você for pesquisar arquétipos, o cavalo alado, ele vai te trazer uma informação de que é quando você está atravessando por reinos de diferentes consciências. Mas uma pessoa no meu estado poderia acessar o arquétipo do inferno, o arquétipo do demônio, arquétipos diferentes daqueles que eu estava acessando. Porque quando a gente entra nessa crise, o que acontece? O inconsciente, ele abre, é como se tivessem aberto a janela no meu inconsciente e um monte de conteúdo vindo, vindo, vindo. Que tipo de conteúdo que pode vir? É aí que o Groff fala. Pode vir esses conteúdos que eu estou narrando, arquetípicos e simbólicos, mas pode vir. Meus traumas de infância podem emergir de uma hora para outra. Memórias intrauterinas podem emergir. Questões de vida passada podem vir. E aí eu estou dentro do meu campo de crenças, ok? Que Não, também é o campo perfeito. de crenças. Questões de vidas passadas podem vir. Quando você entra nesse tipo de crise, podem vir, inclusive, histórias relacionadas ao inconsciente coletivo da humanidade, que não necessariamente aquilo aconteceu contigo, mas Mas se interfere, você interfere interfere. Então, total. assim, então, peraí. Isso aqui que eu estou vendo, sonhando, acessando, porque a pessoa vê muitas coisas, essas visões, isso é meu, isso vem de onde? Quem passou por aquilo ali fui eu, foi nessa vida, foi quando eu era criança. Então as pessoas vão entrando num nível de angústia com isso muito grande. Então você pega um profissional especializado que primeiro não vai te julgar, que segundo não vai querer te bloquear a tua experiência, né? Ela vai deixar essa experiência desenrolar. E você começa a confiar em alguém para você poder contar aquilo que você está passando, é aí que as pessoas conseguem ajuda e apoio. Só que é difícil porque as pessoas sentem vergonha, sentem medo, sentem uma série de coisas que é difícil para abrir, né? E contar para as pessoas o que está acontecendo. Bom, mas aí, uma vez que isso vem, o que a gente chama a etapa seguinte é de integração. Hum. Se eu te contar que ao escrever o meu livro, que eu estou escrevendo agora, eu ainda vejo coisas que eu não tinha visto quando a experiência aconteceu, de tanta coisa que foi, eu ainda tenho insights, eu ainda choro, eu ainda me emociono escrevendo sobre um negócio que aconteceu,
10 anos atrás. Então, foi muito tempo para eu integrar aquilo tudo ali, né? Então, é isso que é essa informação que as pessoas precisam. E uma coisa que atrapalha muito é o estigma. O estigma de estar enlouquecendo, o estigma de que infelizmente as pessoas têm com palavras como esquizofrenia, sabe, psicose, tem um estigma aí de saúde mental muito ruim, de você conseguir falar que você teve uma depressão, de você conseguir falar que você tem pensamentos de tirar a própria vida, até para um paciente meu chegar nesse lugar de confiar em mim e trazer algo assim, isso demora, né? Então, tem aí muitas coisas que as pessoas estão passando sozinhas. E aí, o que acontece também é que, claro, quando uma pessoa está com depressão, a medicação ajuda bastante, né? A medicação, ela é muito importante, ela vai ajudar as pessoas e tudo mais. Mas algumas pessoas são medicadas sem necessidade, ou são Ah, imagino. medicadas por um diagnóstico incorreto. E aí, aquela experiência que precisa emergir, muitas vezes é suprimida. Então, é um negócio, assim, que eu não sou especialista para falar, sou estudante nesse tema, e passei por isso, mas todos os relatos que eu leio, de todas as pessoas que eu converso, Brasil, Canadá, essas são as semelhanças nas experiências, né? Uau, uau. Não, faz muito sentido, assim, te ouvindo, né? Porque, é, primeiro que você precisa de ajuda, né? Você precisa de ajuda, né? Como, repito, você teve a sorte, né, de encontrar isso de alguma maneira e externalizar e transformar como você está hoje aqui contando a tua história num nível mais profundo, né? Mas eu fico imaginando tudo que a gente vive com tantas transformações, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, traz uma série de questões à tona, né? Então, poxa, maravilhoso assim o teu relato. E o que eu ia te perguntar, Caroline, dentro dessa emergência espiritual ainda, como é que você olha o que você passou, e outras pessoas que também atravessam isso de alguma maneira, como é que você classifica? Isso é uma coisa que acho que ela precisa vir da forma que ela veio, no teu caso ali foi um excesso de busca, de respiração, de meditação ali. Como é que, quando você olha para o teu processo, volto a dizer, olhar em perspectiva é sempre muito bom, você já tem uma compreensão de que, poxa, foi dolorido, cara, eu fui 256 dias que eu não sei nem para onde eu fui, mas foi a forma que eu encontrei. Será que eu precisava disso ou não? Como é que você olha? Não sei se eu fiquei clara a minha pergunta, Ficou. assim, acho que tinha que acontecer essa emergência, porque você renasceu, né? Talvez o seu grande, você falou um pouco de propósito no papo aqui, né? Talvez o seu grande Uhum. propósito, porque o que eu vou dar um relato aqui, né? Para já passar para você. O que você disse nesse papo até agora aqui, ele é muito forte e ele pode ajudar muitas pessoas que talvez ouvindo esse papo identifiquem coisas que às vezes não está conseguindo numa terapia, numa psicologia, e é como você disse, quando você lê o livro do Groff, bateu, você falou assim, nossa, é isso. Talvez alguém ouvindo isso, de alguma maneira, também pode linkar e achar isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que você olha para isso. Era assim mesmo que tinha que ser o seu processo de mudança? E olhando por hoje, eu não estou endeusando e falando que foi lindo, maravilhoso, mas foi o teu processo que te transformou para ajudar outras pessoas. Tem um sentido aí, é louco, né? Uma coisa meio... As pessoas podiam, como assim, lindo? Pô, que ela passou. Não, mas às vezes o papel, o propósito, como você disse, talvez seja ter experimentado em você todo esse drama que, cara, eu imagino, eu imagino. Enfim, estou falando demais aqui, passo para você, que eu acho que é legal também. Imagina, Patrick, é muito, muito boas as suas perguntas. Eu vou te falar que eu vi a minha experiência, a forma como eu vejo a minha experiência sempre muda, tá? Então, como eu estava vendo quando ela estava acontecendo, como eu vi depois que ela aconteceu, chegou um momento que eu fiquei traumatizada, eu não queria, eu fechei todos esses canais que eu conseguia abrir de comunicação com o universo, ou com Deus, ou com meus guias espirituais, eu fechei tudo, não queria mais saber. Então, assim, eu já tive todos esses momentos, tá?
Para você saber, eu não tenho nenhuma religião, eu não sigo, não faço parte de nenhum grupo, a minha espiritualidade é uma coisa muito eu e Deus, né? Mas então é com ele mesmo que eu brigo de vez em quando, faço as pazes, mas claro que eu tô brincando aqui, tá? Mas quando eu olho para trás assim, Patrick, interessante. A espiritualidade, esse despertar, o que que eu chamo de despertar? É sair do automático. Eu, Carol, eu precisei de um choque emocional grande, longo, por alguma razão, tá? Os Perfeito. meus orientadores, as pessoas que me ajudam, uns falam que é porque vem da vida passada, outros falam que é por conta de elementos psicológicos, é que não importa, é único. Eu precisei daquilo dentro da minha jornada espiritual por alguma razão. É verdade que depois daquilo nasceu em mim uma vontade, porque eu acessava naquela época uma compaixão muito grande. Eu fui para um estado de consciência que parecia que eu podia curar a alma do mundo, tá? Pra você ter noção de como é que aquilo foi forte para mim. Então, depois que aquilo passou, curei a alma, não sou eu que vou curar a alma do mundo, depois que eu entendi isso, mas eu me senti assim, começa a nascer em mim uma vontade de aliviar a angústia emocional das pessoas. É aí que foi a minha questão. Então, é aí que vem a raiz do meu trabalho, que entra o enneagrama e eu me transformo em terapeuta por causa disso, por uma compaixão, uma empatia, porque eu te digo, tá, Patrick, antes daquela experiência, eu tinha um único objetivo, e o meu objetivo era me tornar gerente na empresa que eu estava. E eu fiz isso por 5 anos, aprendi inglês, fiz MBA, peguei projeto complexo, saí do país, porque a minha meta de vida era virar gerente. E ok, aquilo foi ótimo para mim. Parece que assim que eu consegui, começou a crise e aquilo tudo de repente caiu, todo o esforço que eu coloquei para minha carreira de repente sumiu. E aí, aí o jeito que eu olhava para mim e para as minhas necessidades mudou. Logo, o jeito que eu olho para você e para suas necessidades mudou também. E aí eu falei, esse mundo tem muito sofrimento, porque eu estou contando para você esses primeiros 200 dias, eles foram de um jeito. Eu tive uma pausa e depois eu tive uns 3 meses acessando dores coletivas. Abuso, trauma, violência, essas coisas me pegavam muito, me pegavam tanto de eu ir para o chão chorar. Eu não podia nem assistir um filme, ver um comercial que pedia doar de tão sensível, de tão conectada com as dores coletivas que eu fiquei. Passado tudo isso, eu ainda entrei num outro buraco, assim, foi um negócio assim bem difícil. Acredito que aquilo acontece, precisou acontecer para mim, mas o despertar espiritual das pessoas de uma forma geral é para ser tranquilo, é para ser sereno, é para ser ao longo da vida, é para ser sem grandes dramas, não é para ser igual esse que eu estou narrando aqui. Só que isso acontece com algumas pessoas. É um negócio acelerado, e eu não vou te dizer que é porque é acelerado é melhor, não. É acelerado e é desorganizado. Entende? Não é que eu acelerei e todo mundo tem que acelerar. Não. Aconteceu comigo por alguma razão e aquilo é um negócio que vem desorganizadamente, né? Esse despertar das pessoas para algo maior, para uma consciência, para um outro estilo de vida, ele é gradual, né? Ele vai acontecendo, e ele pode acontecer no último dia, no último suspiro, no último da pessoa ter uma iluminação, um insight, alguma coisa assim. Então, para cada um vai acontecer de um jeito, Interessante. né? Eu precisei passar por aquilo e sim, eu tenho 100% certeza, dúvida nenhuma, que tem a ver com o que eu desempenho hoje e com esse livro também que eu estou escrevendo e com o que ainda está por vir, né? Porque eu precisei de 10 anos para você ser o primeiro a saber, a primeira pessoa a contar, né? Eu imagino que ainda tem coisas por vir. Privilégio, não, sem dúvida nenhuma. E acende um pouco também, né, te ouvindo assim, nessa tua última resposta, para a gente assentar um pouco, né, porque a gente vive uma ansiedade coletiva em vários aspectos, né, e uma busca. Claro que tudo é meio paradoxal, que eu vou dizer aqui, né? Acho que você tem hoje muitos tipos de terapia, você tem uma busca
por conhecimentos xamânicos maravilhosos, com histórias maravilhosas e transformação, né, em vários aspectos, mas tem gente que também acessa e desencadeiam outros processos também, né? Porque eu adotei, eu fiz isso e como se aquilo funcionasse para todo mundo. Acho que cada um, pelo que você está te ouvindo, dá para entender que cada um tem um processo, cada um tem uma história, cada um acessa as suas próprias histórias de uma maneira. Então, o que eu quero dizer com essa volta aqui da tua resposta? Aqui é importante a gente dar um pouco de tempo ao tempo, né? Às vezes querer acelerar muito, eu vou fazer isso, que eu quero buscar aquilo, porque pelo menos é o que eu sinto, tá? Não sei se você em consultório, em tudo que você vem fazendo, as pessoas estão, é coletivo, como diz um amigo astrólogo, a gente está vivendo um estribucho do velho sistema, né? Então está vindo coletivamente em vários aspectos, mas a gente tem que ter um pouco de cuidado e uma boa orientação por esses caminhos, né? Dá uma arredondada um pouco nisso, Carol, que eu acho que dá um pouco de paz também. Tem que buscar, até porque não dá para você ficar parado, a vida é movimento, você sabe melhor do que, né? Mas tem que ter um tempo, pelo menos é o que me ocorreu aqui. Não, muito bem colocado mesmo, Patrick, tem que ter um tempo. E assim, é tão único quanto é a nossa impressão digital. Gente, não tem, é único, né? Eu e você, a gente pode, nós dois, falar assim: olha, nós dois tivemos um sonho que foi assim, não vai ter como. As experiências que eu vou narrar, você vê similaridades com outras pessoas, mas elas são muito únicas, né? Hoje o mundo, o que acontece? Depressão hoje, ela está aí já é a doença mais incapacitante do mundo, né? As pessoas vão de níveis leves aos níveis mais severos da depressão, então já está é muita coisa. No Brasil, tem pesquisas que falam que metade do mercado de trabalho, das pessoas que estão ativamente trabalhando, estão com depressão. E a depressão, ela põe a gente num lugar de vazio, né, de desesperança, de você não conseguir fazer coisas simples, de você achar que você não tem valor, é um lugar muito difícil. O que ajuda, muitas vezes, as pessoas saírem da depressão, desse lugar tão difícil? Sem dúvida, a psicoterapia, medicação, como eu falei, essas duas coisas juntas, uma ou outra, para quem tem depressão mesmo, não vai funcionar só uma ou só outra, na minha visão, na minha compreensão, no meu estudo, né? E aí eu acredito muito que a espiritualidade ajuda bastante. Por quê? Porque o que é a espiritualidade? É você começar a ter uma fé, que não é por acaso o que você está passando, que tem uma razão para aquilo, né? E quando eu falo de espiritualidade, eu estou falando de autoconhecimento e de sentido para a vida, eu estou falando de esperança. A espiritualidade, a fé te mantém na esperança, né? No entanto, tem um outro grupo de pessoas. Então, tem esse grupo de pessoas que precisa se abrir para esse caminho. Mas tem um outro grupo também de pessoas, os buscadores, como eu era lá atrás, e eu era dessa pessoa over. Imagina. Sim, você pode imaginar, né? Eu tive, olha o tamanho da Imagino crise que eu tive. pela busca que você tinha, até profissional, imagina como é que isso foi operando em você. Maravilhoso. Como é que isso não foi operando? Então, eu era essa pessoa que eu preciso saber, eu preciso ver o que eu não estou fazendo, o que eu estou fazendo de errado, o que eu tenho que melhorar, o que deu certo para o outro, por que eu não estou sendo ouvida, onde que eu estou errando e como eu sou melhor. Eu tinha uma coisa de o que eu preciso fazer para ser melhor. E eu tinha uma outra coisa também, que era essa coisa do propósito. O propósito, muitas vezes, isso eu aprendi ao longo da minha jornada. A palavra propósito, hoje em dia, tem gerado mais ansiedade e angústia nas pessoas do que realmente movê-las para uma busca. Por quê? Porque é como se você tivesse propósito, aquele lá encontrou, eu não encontrei. Ele tem alguma coisa de errado comigo. Não tem nada de errado com a gente. A vida o propósito da vida é estar vivo, é concluir, é atravessar essa jornada, pegar essas experiências e partir, né? Mas a gente não, a gente tem que achar que a gente vai ter um propósito de Dalai Lama, de iluminação, de Nelson Mandela, e aí isso gera o quê? Tristeza, isso gera ansiedade. Na época da minha crise, 10 anos atrás, eu era uma dessas pessoas que achava que ou eu descubro o meu propósito, eu não saio dessa vida.
era o tamanho do desespero. Foi um boom de propósito no mundo. Era minha empresa falando de propósito, era esse campo da espiritualidade todo falando de propósito, e eu no meio daquilo querendo saber qual que era o meu, porque não é possível não ter nenhum. Hoje, olhando para trás, eu falo, meu Deus, quanto sofrimento. Quanto sofrimento. Então, quer um propósito mais bonito do que você educar uma criança, deixar um legado maravilhoso para o mundo, né? Do que você vir para essa vida, experimentar o que que é amar e ser amado. Que coisa linda, né? Você ter um parceiro, ter uma parceira, de você vir para essa vida e falar, eu gosto desse trabalho que eu faço, o qualquer que seja o trabalho. E eu já conversei com tanta gente, não importa o trabalho, as pessoas conseguem ver o valor dele. Então, esse ver talvez é o que precisa ser ajustado. E não essa busca desenfreada por quer que seja, né? Por experiências transcendentais, às vezes, muitas vezes, num tipo de essas coisas. O que eu vivi, Patrick, lá atrás, eu poderia realmente ter saído e não voltado. Imagina. Eu poderia ter perdido a minha sanidade mental, sim, porque foi desorganizado, foi sem suporte. O grupo que me ensinava a fazer as experiências de respiração e meditação não conseguiu me amparar. Na hora que viu, já deve ter imaginado, julgado como um desequilíbrio, e aí não sei amparar aquela pessoa. Então, pensa assim: você está num grupo, e esse grupo está te ensinando coisas, né? Está te ensinando a respiração disso, respiração daquilo, meditação, mantra, um monte de coisas. De repente, aquilo tudo que você está aprendendo dispara em você e você não tem nenhum suporte para conter aquilo. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado quando elas estão trabalhando com a mente de outras pessoas. É o que você começou falando de mim ali. Quando você está trabalhando com a mente de outras pessoas, e é por isso que eu nunca vou parar de estudar, tem que tomar muito cuidado, porque você não sabe o que processo pode disparar daquilo ali. E eu conheço muitas histórias que disparam coisas que as pessoas não conseguem depois dar conta, né? Volta, né? É um pouco buscar você olha para essa espiritualidade, você busca, né? É um pouco, eu gosto muito do símbolo da árvore, né? Que ela, a terra, né? A raiz, ela vai Isso. entrando, tá aqui, depois ela passa. Então você tá ali, olhar para o espiritual, porque é sempre esse olhar para cima, né? Um pouco olhar para o que transcende, né? Mas também aterrar, né? Eu, dentro do meu processo, claro que eu não cheguei aos pés desse processo que você viveu, mas tive fases da minha vida, eu sou um pouquinho mais velho que ti, assim, mas eu passei uma fase muito intensa da minha vida em 2004, quando no meu primeiro casamento minha primeira esposa teve câncer, e a gente viveu ali um drama de 2 anos de hospital, foi uma loucura, minha vida mudou completamente, ali eu acessei muitas coisas, fui buscar, que foi o caminho, né? Porque, como eu digo, tudo é meio paradoxal mesmo, né? Eu ficava na medicina holopata, porque existia um problema real que precisava ser curado, mas ali também ela te limita, porque você acha que aquilo vai acabar, e então eu precisava dessa busca, desse olhar um pouco para fora. Fui para centro espírita, vivi coisas extraordinárias, foi o que me ajudou ali em alguns aspectos para caminhar, né, com a medicina tradicional, holopata, com a espiritualidade, mas teve um momento da minha vida pós, né, essa situação em que eu achava que tudo tava lá em cima, tudo era espiritual, e aí você começa a ditar, falar para a pessoa, vem falar para você não é aquilo, você começa a destilar certezas de um mundo espiritual. Não estou negando, existe tudo de fato mesmo, porque eu vi, né? Só que nós somos humanos, assim, a gente está aqui, você precisa voltar, né? Se você ficar só lá, é, é, tudo bem, busca a iluminação, ela está sempre, mas eu não acredito numa iluminação que você também não tem um bom pé nessa existência aqui, né? Então, te ouvindo assim, e acho que nessa última resposta, o que você está dizendo é esse equilíbrio, né? Tudo bem, espiritualidade, eu tenho estudo acadêmico, né? No teu caso, você foi buscar também conhecimentos acadêmicos, você está mexendo com a mente, você está mexendo com a psique humana, né? Então, maravilhoso, sim. Eu trouxe esse meu relato também, porque foi uma experiência que eu fui ver isso em perspectiva. Eu gosto um pouco disso, né? Quando a gente olha para trás, eu falei, cara, como é que eu estava. Foi muito importante. Eu não tiro nada do que eu vivi e aonde eu acessei.
mas chegou um momento que eu precisei voltar. Foi aí que eu fui. Aí, viu, Carol? Você vê que eu falo muito, dois jornalistas conversando, dá isso. Foi aí que eu fui parar na psicanálise. Olha só, eu fiz 10 anos de psicanálise, eu fui num divã mesmo. Eu fiquei 10, não, fiquei 13 anos. Depois aí também mudei, as minhas formas de enxergar mudaram, mas foi importante também, porque a psicanálise te aterra, né? Isso. Freudiana em vários aspectos. Mas, enfim, passo para você aí, para você dar uma complementada, para depois eu quero entrar. Muito bom. É muito bom saber dessa sua experiência também, Patrick. Pessoas que estão em sofrimento profundo, né? E o câncer tem essa característica, né, de fazer com que, olha, é agora, quem não tem fé começa, né? Começa a Exato. buscar muitas vezes ali. Mas sim, você tem toda a razão. Isso que é da gente ir lá ver e voltar, eu tive essa fase. Eu tive essa fase que, veja, como eu estava conectada, estava fora, vivendo em duas dimensões ao mesmo tempo. Como eu estava conectada com essas energias, minha Falando em gatinha, energia, né? falando em energia, a minha gatinha pulou aqui no meu colo. É, Como eu estava muito conectada com essas energias, eu comecei a achar que eu estava me transformando num guru, numa coisa qualquer, e que. Porque lembra que eu te falei que eu sentia que eu era capaz de curar a alma do mundo? Então, pronto, para eu abrir agora uma religião, uma seita, começar a querer trazer as pessoas para me ouvirem, era um passo. Só que alguma coisa acontecia que os elementos da minha psique se reorganizavam e eu bom, falava para mim, calma que não é por aí. Calma, que não é por aí. Espera, espera, porque não é por aí. Tinha uma vozinha que me dizia. Com o Enneagrama, como eu te disse, a coisa do aterrar, tem uma linguagem que a gente usa muito no Enneagrama, uma expressão que você deve conhecer, chamado bypass espiritual. Que é quando você não trabalhou. Eu, desde que aconteceu aquilo tudo, só para você saber, eu nunca tinha ido num consultório de um psicólogo, né, terapia, mas eu nunca mais saí de terapia, tá? Eu tenho counselor, eu tenho coach, eu tenho mentor, já tive psicanalista, eu já tive todos os tipos de pessoas me ajudando e continuo firme e forte no meu processo. E sou counselor, né? E já fui formada nisso, mas continuo sempre. Exatamente por quê? Porque senão, o que que acontece? A gente não vai fazer o nosso trabalho de base. Qual que é o trabalho de base? Uma das coisas dessa crise que se iniciou, ela trouxe para mim partes minhas que eram reprimidas, muito reprimidas, que eu tinha resistência de trabalhar. Então, eu tive um momento de cura é, de pai e mãe, um momento de olhar para os meus traumas de infância, um momento de entender um pouco mais a minha personalidade, as minhas questões com autoestima, autoaceitação, autoconfiança, sexualidade, tudo, tudo. Sem esse trabalho de base, a, a gente não fica aterrado, porque no fim do dia, o que que a espiritualidade, na minha visão, ela quer? Que a gente se torne mais humano. A gente está aqui para se humanizar. Né? Então, tanto faz o processo, se ele vai ser uma crise, se ele vai ser uma situação difícil que você passou com a tua família, se vai ser um acidente, se vai ser a perda de emprego. Luto tem esse poder de gerar transformações profundas. Para cada um para cada um. vai ser de um jeito, né? Para que essa pessoa se torne mais humana, mais compassiva, com mais empatia. E você quer jeito melhor de se tornar compassivo e empático com alguém, porque aí tem uma coisa aí, né? Quando eu acesso as minhas dores, quando eu permito acessar minha tristeza, meu medo, quando eu permito acessar minha sensação de fracasso, de que eu não sou boa o suficiente, minhas crenças limitantes, quando eu vejo isso em mim, acesso isso, eu entendo que todos têm isso. Todos têm. Todos têm suas dores. Todo mundo quer ser amado. Todo mundo tem medo de alguma coisa. As pessoas querem o seu lugar ao sol. Elas querem ser reconhecidas. Até aqueles que a gente julga estarem fazendo mal para os outros também querem ir para esse lugar, né, de felicidade, de busca. E isso é humano. A minha base terapêutica é a terapia humanista do Carl Rogers. Esse é um dos tipos de terapia recomendado para casos de crise psicoespirituais. Não é um consenso, tá? Mas é a terapia humanista, a Gestalt, essa da centrada na pessoa. Por quê? Porque a gente parte de um lugar de não julgamento,
empatia, ouvir a pessoa, e é isso. Não é porque tem uma técnica específica maravilhosa. Não, é porque você foi treinado e aprendeu a não julgar. Você foi treinado a desenvolver empatia, que é uma habilidade que dá para desenvolver, né? Então, não acontecer esse bypass espiritual, porque o bypass espiritual é assim: tô morrendo aqui de raiva do Patrick, mas eu vou me conectar aqui e essa raiva, eu não aceito essa raiva não é boa, eu vou passar essa raiva agora, vou dissipar ela de outra forma. Não, eu tô com raiva do Patrick, raiva é humano, é uma emoção normal de se sentir, violência é comportamento, é outra coisa, emoção é uma coisa, comportamento é outra. Então, eu posso aceitar essa raiva, expressar ela de forma responsável, não violenta e deixar ela partir. Mas muitas vezes no bypass espiritual eu estou julgando o que eu estou sentindo. Eu estou julgando a minha própria raiva, eu estou julgando ter medo, eu estou me sentindo menos que as outras pessoas, então eu não estou vendo o humano e nem estou aceitando o humano em mim. Como é que eu vou aceitar isso nas pessoas? Acolher, né? O que você está dizendo é acolher, É, né, isso tudo. Não, acolher, maravilhoso, maravilhoso. acolher mesmo. Carol, duas coisas aqui, antes, a gente está caminhando para o fim do nosso papo, maravilhoso, aliás, duas coisas aqui que eu queria que você falasse. Uma é do Eneagrama, que a gente queria que você falasse um pouquinho do conceito, desse uma contextualizada, porque ele foi transformador na tua vida, como você disse lá no começo, né? Foi. E o que ele traz assim de tão revelador que te ajudou a transformar. Eu acho que eu queria te ouvir isso. Então vamos primeiro nessa, queria te ouvir, depois eu vou fazer mais uma pergunta e a gente caminha para o fim aqui. Vamos lá. Tá. O eneagrama é uma sabedoria muito antiga, né? Então ele está conectado com uma série de sabedorias, de filosofias do passado, mas a partir de uma década de 1920 começam os estudos para conectar essa sabedoria do eneagrama com o esquema das personalidades. Então, o eneagrama ele vai apresentar isso no nível dele mais superficial, mais simples. Ele vai apresentar 9 tipos de personalidades diferentes. Aonde que isso é útil? Eu posso te entrevistar, vou descobrir aqui junto contigo, vou te ajudar a descobrir qual que é o teu perfil. Você vai dizer, acho que eu sou o perfil 2, o perfil 3, e isso pode ficar no campo da informação. Acontece que para aqueles que não querem ficar no campo da informação, querem aprofundar, isso vai ser muito útil em autoconhecimento e em terapias. Por quê? Primeiro porque ele é assertivo no sentido de... Então, você imagina uma pessoa que estava acessando espiritualidade, mas que não tinha muito autoconhecimento. Aí o Eneagrama, sendo diretivo e assertivo, ele chega para você e fala assim, olha, vamos lá, você sabe que você tem medo de lidar com as suas dores, né? Aí a pessoa fala assim, que eu tenho medo de lidar com dor, coisa nenhuma. Então, assim, coisa que você nunca viu, nunca pensou sobre, o Eneagrama te leva para reflexão muito rapidamente, né? Ele aponta para você crenças, pontos cegos, uma série de coisas. Então, para mim, foi muito revelador, porque para quem não tinha embasamento nenhum de autoconhecimento, eu saí com uma série de informações Sobre sobre você, né? estratégias exatas, sobre mim, sobre o meu ego, estratégias de defesas infantis que eu ainda fazia, por ser mais racional do que emocional, a dificuldade de ação, um monte de coisas ele traz, muitas coisas nesse sentido. E conforme você vai entendendo, se auto-observando naquilo, você pode executar mudanças e transformações na tua vida, Como depende é da que isso pessoa. opera, essas mudanças? É como se você, olha, eu vou trazer um pouco para o campo da astrologia. Você pega um mapa, o teu mapa, por exemplo, você tem ali é como um caminho, né? Como é que você integra isso, assim? O que você, dentro do É isso Enneagrama, como é mesmo. que você vai trabalhando? E como é que a pessoa pode trabalhar a partir dessa identificação da Isso personalidade? mesmo. É bem isso mesmo, é um mapa. E eu posso fazer alguma coisa com isso ou não, Hum, né? Aí depende também do profissional de eneagrama que vai estar te ajudando e tudo mais. Mas como é que foi o meu processo para integrar? Eu recebi aquele monte de informação e eu entrei, eu levei muito a sério um caminho que se chama o caminho da autoobservação, de hum, você observar você caindo naquelas pegadinhas da tua personalidade, maravilhoso. reagindo de determinada maneira, sentindo de determinada maneira e pensando de determinada maneira. O Eneagrama fez com que eu ficasse atenta a uma coisa que eu não sabia que existia, chamado mundo interior. Hum, Então eu comecei a observar
quais eram os pensamentos que passavam na minha cabeça, que engatilhavam determinadas emoções e que geravam um comportamento. Pensamento guia a emoção, guia um comportamento. Então, eu comecei a ver esse caminho, tanto de... Por que quando essa pessoa fala eu me sinto assim? Por que que agora eu tô aqui envergonhada e tô fazendo piada? Que estratégia é essa de usar piada quando eu tô envergonhada? Então, eu comecei... Autoanálise, né? Você deve imaginar, porque eu tenho tudo anotado. Então, eu levei... Você deve imaginar o tipo de aluna que eu era, né? Então, eu começava a anotar aquilo e tudo mais, e as pessoas... e aí eu comecei que nos momentos, nos padrões que mais me machucavam, eu continuo dentro de um padrão, tá? Esse padrão não muda. A gente evolui em consciência, mas sempre com a mesma personalidade do ego. Então, meu ego, ele continua com as estratégias dele, a diferença agora é como é que eu lido com esse... Eu sei lidar com determinadas estratégias, com determinados comportamentos. Basicamente, esse é o processo. Então, eu sei como é que eu funciono por dentro, quando acontece, como eu funciono por dentro, é ótimo, como eu funciono quando algumas coisas acontecem, e eu consigo reagir de maneira diferente, porque eu aprendi como fazer isso. Então, eu aprendi o caminho, eu entendi que tem aquilo, e muitas vezes eu não consigo. Às vezes, quando eu falo, eu sou esse perfil do Enneagrama, e quando ele vem muito forte, eu começo a rir, eu falo, gente, esse negócio vai comigo até o fim da vida, porque a ideia não é matar o ego. O ego, ele sempre vai estar aqui, né? Ele é importante. A gente está num mundo tridimensional que a gente tem que trabalhar com o ego. Ele é importante. Mas como que eu vou atuar com isso é o que faz a diferença no Enneagrama. Então, vou dar um exemplo só para deixar mais claro. Pessoas que têm muita dificuldade de dizer não. E por dificuldade de dizer não, elas entram num monte de problemas na vida delas, não conseguem colocar limites direito, outras pessoas procrastinam demais, outras pessoas são muito focadas no sucesso, não conseguem lidar com o fracasso, outras pessoas têm medo de tudo e faz pensamentos catastróficos. É isso que o Enneagrama vai trazer. Então, vai te dizer assim: olha, isso que você tem aí de pensamento amplificado para o negativo, isso é um padrão do teu ego que foi desenvolvido na infância por defesa. Vamos ter mais compaixão contigo. Só que isso dá para mudar. Só que vai levar um pouquinho de tempo e energia para mudar. Agora, se o Patrick consegue, Caroline vai conseguir também. Só que para o Patrick uma coisa é natural, para a Caroline precisa de um pouco mais de energia para acontecer, né? E é isso que... Não. Exato, é assim que vai funcionando. Até claro, dentro da trilha, você vai chegar num lugar que você vai entrar na essência, na espiritualidade, no que está por trás das máscaras, no divino. Mas aí depende da pessoa, porque uma das... Trabalho, né? É um É, processo, é um processo. isso, e Mas depende da pessoa. basicamente, te ouvindo assim, você está um pouco mais presente em tudo que você está fazendo ali, né? Você observa, né? Aquilo que você identifica aquilo que veio numa resposta. Claro que a gente está falando não falando aqui de religião, mas é um pouco orar e vigiar o tempo inteiro. Você tem que estar um pouco ligado ali com o que você está rolando na tua cabeça, na tua psique, na tua emoção, para que você consiga identificar e ali talvez operar a mudança. Mas é um processo, né, Carol? Isso é... Isso, é um processo. É isso que eu falo. Se você for uma pessoa parecida com a Caroline, você tem que relaxar no processo, não ficar muito analisando, Patrick não é muito né? diferente, não, viu? Olha aqui, um geminiano com acidente em Libra, é ar o tempo inteiro. Então você imagina a mente aqui, como eu sou um apaixonado por astrologia, você Eu imagina como é também que sou. opera, né? Então você. Eu sou também. Eu sou muito apaixonada por astrologia. Mas é aí que está É, a questão. Autoconhecimento, né, Patrick? Se eu sei como autoconhecimento. eu reajo, como eu funciono, eu sei o que que no percurso vai fazer com que eu me perca, que eu exagere, com que eu desequilibre, Exato. né? Carol, última pergunta aqui para a gente, antes de partir para o livro e para a música. Eu queria, eu queria a tua visão, assim, sobre esse momento que a gente está vivendo. Assim, trazendo, e quero que você traga mesmo tudo isso que você acessou ao longo da tua vida, né? Naqueles 256 dias, no que você acessa hoje, no teu processo de desenvolvimento, né? Que você é como se te ouvindo assim, você deu um zoom out, né? Você deu um zoom, né? E eu queria um pouco o olhar seu, assim, sobre esse momento de mundo, de inteligência artificial,
de um medo coletivo em muitos aspectos. A gente está vivendo, pelo menos a sensação que eu tenho, que a gente vive um medo recorrente, os meios de comunicação, e nós, como você está fora do dia a dia, né, do hard news, de alguma maneira. Imagina, comandei redação durante muito tempo, vivi isso, né, essa notícia o tempo inteiro, mas está sempre indo para o lado do medo, né, do medo. A pandemia exacerbou isso de uma maneira. Mas, enfim, eu não quero estender muito a pergunta. Eu queria o teu olhar, né, sobre isso, sobre esse momento de tantas transformações que estão mexendo com a nossa psique, né, com a nossa emoção, com os nossos medos. E o que você vislumbra, assim? Acho que, basicamente, é para a gente fechar aqui o nosso papo. Tá combinado, Patrick. Olha, eu sou muito ancorada na esperança. Eu tenho esperança, né? Eu acredito que a gente está vivendo um tempo de sombra. Muitas sombras, tá? Da pandemia, de várias outras coisas que a gente sabe que acontecem no mundo, a guerra da Rússia, uma série de coisas, o aumento das questões de saúde mental, a questão da depressão, como eu te falei. Então, eu acho que é um momento, assim, bem difícil que a gente está atravessando, né, de sombras mesmo, de o planeta do jeito que está sofrendo bastante com a questão da sustentabilidade, mas eu sempre acredito também que existe esse outro lado da realidade, que é pela ferida. Isso aí é uma frase de um poeta do século XIII que eu adoro, Rumi, que diz que é pela ferida que a luz entra. Então, eu acredito que ao mesmo tempo que a gente vive nesse mundo de medo, de sombras, é exatamente desse momento de medo e sombras e crise que existe a oportunidade para quê? Para grandes transformações. Porque as crises, os medos, eles nos levam depois a transformar, né? Você entrar num lugar de cadê o sentido de tudo. Então, primeiro você vai ter que atravessar esse deserto mesmo, de uma vida sem sentido, de medo, de uma série de coisas, para que novas coisas então possam surgir. Eu tenho essa visão de esperança, né? E de dois lados assim da realidade. Mas olhando para o contexto geral, o mundo nos últimos tempos, muitas coisas foram difíceis, mas eu me pergunto quando é que não foram na história da humanidade, né? Num tempo de inquisição, num tempo sempre de guerras, né? E por outro lado, você vê que essas dificuldades todas nos alavancam em novas políticas públicas, nos alavancam em descobrir novas tecnologias que ajudem mais pessoas. Tem sempre grupos buscando o bem, tem muita gente ativista. Então eu vejo que sempre existem essas duas coisas, porque sempre foi assim na minha visão, né? Quando nossa história é uma história muito dolorida, de violência, de uma série de coisas, mas também de pessoas sempre lutando por essas transformações e acreditando que tem luz, né? Tem um caminho. Maravilhoso, maravilhoso. Compartilho do teu pensamento também. Carol, pô, eu tô curioso para saber que você viu que eu fui criando uma intimidade, né? Já tá Carol. Antes era Carolina, agora já é Carol. Ah, coisa Eu vi boa. que carinhosamente você é chamada aí pela turma. Tô curioso para saber que livro você indica, assim, que ou que mexeu com você, que foi fundamental, ou que você acha que seria interessante compartilhar a partir desse papo que a gente teve, e por quê, né, desse livro. E, na sequência, emendar uma música, assim, o que você escolhe para encerrar aqui o nosso papo na versão podcast? Tá bom. Ah, que difícil. Não pode ser três, não, né? Tem que ser um Não, só. vai ser um, eu vou ser bem sacana. Caramba, tá. Não sei se achar Assim, que um complementa o outro nesse sentido, mas eu queria que você trouxesse uma como uma referência. Eu gosto sempre de trazer um. tá. Eu vou trazer um como uma referência do tema Perfeito. que eu tô falando Maravilha. aqui, tá? Da Maravilha. entrevista, que é Tá. o Emergência Espiritual, do Ó, Stanislav Grof, que existe em português. Acho que é o existe. Eu único acho que só um vai. tema. Eu acho só a única coisa que ele vai ser se eu não sei se teve uma revisão, mas em sebo acha. Esse livro é maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que ele tem. Não, não, tem Tá aí, para tem tem na tem Amazon? tem online. Ah, Tem. que legal, ótimo. Eu acho que tem sim. Tá. Esse livro, acho que ele está com uma edição dele, tem em algum lugar que eu vi. Hum.
eu posso estar enganada, mas sim. Ou então talvez seja um outro livro dele que eu esteja me confundindo aqui. Mas, É porque ele tem outra, A Tempestuosa Busca do Ser, que eu acho que esse não tem. Ele tem talvez seja. vários. Ele tem Ele vários. lançou agora O Caminho do Psiconauta, ele tem várias coisas, mas esse do Emergência Emergência espiritual. Espiritual, Maravilha. para quem Tem tiver muito a ver interesse com o em nosso papo aqui, né? isso, para quem tiver interesse nas crises psicoespirituais, nessa visão, né, de um psiquiatra que estuda isso há muitos anos, acho que eu recomendaria esse, que foi o que te falei, o livro que me trouxe muito alívio e de repente pode trazer alívio para alguém que se encontra hoje numa situação parecida com a minha, né? Maravilhoso, Como eu maravilhoso. estive lá atrás. Uhum. E a música? A música, acho que o nome dela é Agora, da Maria Bethânia, que foi uma das músicas que fala, lá da minha época, conectei também com a minha crise lá atrás, tá? Tá. Deixa eu colocar aqui para ver se é agora mesmo. É uma música que fala de nascimento, é uma coisa linda essa Aí música. na voz da É Bethânia, Debaixo d'Água, Debaixo baixo d'Água. da Não, tá. não, não, é Debaixo d'Água barra agora. Não, as pessoas se confundem, é agora mesmo. Agora Agora, mesmo. Não, mas a gente acha, agora. na hora de montar aqui, a gente acha, não tem O problema. Agora da Maria Bethânia. Essa música é muito gostosa de ouvir. É Maravilhoso. uma Só em delícia. tempo aqui, rapidinho, você falou que você está escrevendo o teu livro, você tem uma ideia de quando que você lança? É esse ano ainda, ano que vem? Como é que está o processo? Porque escrito eu sei, bom, Tá, eu escrevi, né, eu sei que é um processo forte, é um catártico, né? processo. Catar. Oh, É, como sei é, né? bem disso, sei bem. Sim, eu tô terminando, eu tô no mais da metade do manuscrito, né? Então, depois de terminar, vai ter todo o processo de revisão, uma série de coisas que você sabe como é que funciona. Mas a ideia é fazer um pré-lançamento no Congresso Internacional de Felicidade em novembro, em Curitiba, de 18 a 19. Se tiver pronto para lançamento, vai ser lançamento. Se não, vai ser pré-lançamento. Eu pretendo terminar ainda esse ano. Legal, que legal. Carol, queria muito te agradecer, foi uma delícia esse papo contigo, por vários insights, vários ensinamentos. Obrigado por você compartilhar a tua história, a tua vivência que te levou ao que você faz hoje, né? E acho que ficou muito claro que chegou conosco aqui até o fim da importância que isso tem. Então, queria muito te agradecer, foi ótimo te conhecer, tá bom? Prazer foi meu. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço, pelo carinho. Obrigada.